Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês um dos recursos mais importantes dentro do Photoshop. E não só dentro do Photoshop, mas de qualquer programa de criação onde você tenha que trabalhar com cores. E eu quero falar justamente sobre a otimização de cores dentro do programa. Então, se você não sabe ainda como otimizar as cores dentro do Photoshop, e essas dicas, na verdade, já servem para os outros programas também, para o Illustrator, para o InDesign, dá uma olhadinha aqui que eu vou te mostrar algumas coisas que talvez você ainda não conheça. Primeira coisa que eu quero que vocês façam é otimizar as cores que o Photoshop utiliza para trabalhar em todos os documentos de vocês, ou seja, fazer as pré-configurações gerais do programa. Isso significa que toda vez que você criar um novo documento, ele vai utilizar esse sistema que você vai configurar agora. Seja para trabalhar em mídia digital utilizando o sistema RGB, ou seja para trabalhar no sistema de impressão utilizando o sistema CMYK. Vou ensinar para vocês como configurar esses perfis dentro do Photoshop. Então vamos lá. Primeiramente, como é que eu vou configurar o meu Photoshop para trabalhar com perfis específicos de cores, tanto RGB como CMYK? Muito simples. Nós vamos acessar o menu Edit. E aqui embaixo, na opção Color Settings, você vai acessar essa opção. E é aqui que você vai fazer as configurações. Esse é o painel Color Settings. A princípio ele parece um pouco confuso, mas ele não é. Ele é bem simples de entender. E uma coisa que você tem que saber é a seguinte: depois que você configurar uma vez os perfis dentro desse painel, o Photoshop sempre vai trabalhar com eles de forma ativa, a não ser que você venha aqui e desfaça ou altere as configurações. Então vamos lá. Na opção Working Space, ele está querendo saber qual é o perfil de cores que eu vou utilizar todas as vezes que eu criar um documento RGB, um documento CMYK. E quais são as dicas que eu dou para vocês nesses dois casos? Eu vou falar só desses dois porque são os principais, tá galera? RGB para mídia digital, CMYK para impressão. O meu, por sinal, já está configurado, porque são os perfis de cores que eu utilizo no meu dia a dia. Para RGB, eu vou abrir aqui as opções. Você vai perceber que ele tem muitas opções. Isso é interessante de você ver, porque muitas vezes a gente trabalha e só sabe de RGB e CMYK, só fala RGB, RGB para tela, CMYK para impressão. Mas esquece ou não sabe que existem muitos perfis diferentes dentro desses perfis gerais, RGB e CMYK. Então, no caso do RGB, o que eu te aconselho a estar utilizando é o Adobe RGB 1998. Ele vai me dar uma gama de cores muito alta e eu não vou precisar de mais do que isso para estar desenvolvendo qualquer trabalho. Geralmente, o perfil que vem por padrão nos programas assim que você instala eles, é o sRGB. E o sRGB ele é um perfil basicamente voltado para web, ou seja, para um site ou para rede social. É mais para esse tipo de coisa, porque o sRGB ele é otimizado para navegadores. Já o RGB 1998 não, ele é um perfil otimizado para me trazer maior gama de cores possível dentro dos perfis mais usuais. Então é ele que eu te aconselho a deixar configurado na tua máquina. Já quando a gente fala de impressão e a gente vai trabalhar aí com o sistema CMYK, eu te aconselho a utilizar essa opção aqui, Coated Fogra 39, o ISO 12647, porque ele vai me trazer, dentro das limitações do CMYK, uma maior gama de cores e contraste, profundidade de cores, dentro das opções que eu tenho disponíveis. Geralmente ele vem com uma opção CMYK por default menos otimizada, como se fosse um sRGB do CMYK, só que nesse caso eu te aconselho a utilizar o Fogra 39 porque ele vai te dar uma gama maior de cores, mesmo galera sabendo já que dentro do perfil CMYK a gama de cores é bem reduzida em relação ao RGB. Na opção de política de gerenciamento de cores, o que isso daqui vai me ajudar? Ele faz basicamente o seguinte, toda vez que você abre um arquivo dentro do Photoshop e tenta inserir outras imagens dentro daquele arquivo, ou mesmo quando você cria um documento em um perfil de cores diferente e tenta inserir outras imagens
que possuem um sistema, possuem um perfil de cores diferente daquele que você está utilizando, ele vai te exibir uma mensagem na tela perguntando o que você quer fazer com aquela imagem que você está inserindo. Você quer preservar o perfil que está inserido nessa imagem que você está inserindo dentro do teu documento, ou você quer fazer com que o perfil de cores dessa imagem que você está inserindo se converta para o teu perfil da área de trabalho. Eu, galera, por experiência própria, sempre prefiro converter para o meu sistema da área de trabalho. Ou seja, se eu estou, por exemplo, utilizando uma imagem aqui, que é Adobe RGB 1998, e eu insiro uma imagem que tem um perfil sRGB, automaticamente eu quero que meu Photoshop converta esse sRGB da imagem que eu estou inserindo no meu Adobe RGB 1998. A mesma coisa para o CMYK. Convert to Work in CMYK. Ou seja, se eu pegar qualquer imagem que tenha um perfil CMYK diferente do cota de folga 39, que é o que eu estou usando, automaticamente o Photoshop vai converter ele para mim. Isso é muito importante porque você acaba alinhando os teus perfis. Porque imagina se no Photoshop você trabalha com um perfil, aí você joga esse documento dentro do Illustrator para fechar ele ou dentro do InDesign e lá você está trabalhando com outro perfil. O ideal é que você sempre trabalhe com os mesmos perfis, sejam eles dentro do RGB ou sejam eles dentro do CMYK. Aqui embaixo dessas opções você vai ter algumas perguntas que ele vai te fazer em relação a essa manutenção dos perfis. Eu te aconselho a deixar essas opções desmarcadas, porque aí tanto faz quando você abrir uma nova imagem dentro desse documento ou colar uma imagem dentro desse documento que você está trabalhando, ele não vai mais te fazer aquelas perguntas, ele simplesmente vai converter diretamente. Caso você deixe marcado, ele vai te perguntar, toda vez que você abrir ou colar uma nova imagem dentro desse documento, se você quer manter o perfil de cores ou se você quer alterar eles. Então, se você deixar essa opção assim, ele não pergunta e já faz a conversão direta, o que agiliza o teu trabalho. Já nas opções de conversão, eu te aconselho a deixar eles dessa forma que você está vendo aqui, porque ele vai usar um motor de cores com uma possibilidade de processamento de cores mais profunda, no caso do Adobe ACE. E no caso de eu fazer conversões, o Relative Colorimetric é interessante porque ele vai manter uma proximidade maior entre os perfis. Por exemplo, eu criei esse documento em Adobe RGB 1998 e quando eu fui salvar, eu converti ele para sRGB porque eu queria otimizar, por exemplo, para a web. Quando eu utilizo a opção do Relative Colorimetric, ele mantém uma proximidade muito maior das cores originais no momento em que eu faço essa conversão. Então esse é o primeiro ponto. Você fez isso uma vez no teu programa e eu te aconselho a fazer a mesma coisa no Illustrator e no InDesign, caso você também trabalhe com esses programas. Fez a primeira vez, pode dar o OK. E agora todas as vezes que você criar um novo documento dentro do Photoshop, ele vai criar em Adobe RGB 1998 se o documento for RGB e cota de folga 39 se você estiver criando ele em CMYK. Super importante fazer isso, galera. Não pode esquecer. Agora pensa o seguinte, você criou o teu documento em RGB ou você criou o teu documento em CMYK num perfil específico e agora você percebeu que você precisa converter esse perfil de cores para um outro. Por exemplo, você começou trabalhando com RGB, mas percebeu no decorrer do processo que como você vai trabalhar com aquele documento só com impressão, seria interessante você converter ele para CMYK, até para você ter uma visualização das cores de uma forma mais correta na tela. Como é que você faz então a conversão entre esses perfis? Bem tranquilo, olha só. Você vai acessar a opção Edit e dentro da opção Edit você vai ter as opções, Assign Profile, Convert to Profile. O que essas opções me permitem? O Assign Profile significa, vou dar o OK, significa que ele vai te mostrar o perfil de cores atual que você está trabalhando. E no meu caso, eu estou trabalhando com o Adobe RGB 1998.
E ele permite que eu faça uma alteração dentro dessa imagem. Por exemplo, se eu quiser deixar de trabalhar com Adobe RGB 1998, marco a opção Profile. Eu posso escolher agora um outro perfil de cores que eu queira estar utilizando. Mas percebe o seguinte, esses novos perfis de cores são relacionados ao RGB, galera, e não ao CMYK. Não confunde isso, porque meu documento é um RGB. Então ele vai me dar opções de perfis utilizados para telas. Por exemplo, eu poderia utilizar o sRGB, poderia utilizar o Apple RGB, poderia utilizar o Profoto RGB, todos esses perfis. Vou cancelar. Caso eu quisesse mudar agora o sistema que eu estou trabalhando, aí em vez de utilizar o Assign Profile, que vai trabalhar dentro do mesmo perfil que eu já estou trabalhando, por exemplo, RGB ou CMYK, eu posso converter esse sistema para um outro perfil. Aí, se eu utilizar a opção Convert to Profile, ele já vai me mostrar que o meu sistema atual, meu espaço de cores atual, está utilizando o Adobe RGB 1998 e ele está mudando, ele está alterando esse perfil para esse outro, que é o Destination Space, que no caso, a minha opção já está no cota de folga 39 do CMYK. Se eu clicar aqui nas opções, você vai ver que agora ele me dá outras opções também, além dos voltados para a tela, que é os voltados para impressão, que no caso são os CMYKs. Nesse caso, eu poderia converter para o meu cota de folga, que são os dois que eu utilizo. E aqui atrás ele já te dá uma prova dessas cores. Vou tirar a janela de cima, vou desmarcar o preview. Esse é o RGB. Vou marcar o preview para você ver como é que fica no CMYK. Esse é o CMYK. Galera, já percebe que a diferença entre as duas quando você trabalha com cores mais vibrantes, cores mais iluminadas, é muito grande. Muitas vezes as pessoas trabalham totalmente em RGB e aí fecham o documento e vão para a gráfica mandar imprimir. E quando eles recebem o resultado de volta, eles percebem que não é aquilo que eles mandaram imprimir. Só que percebe que o problema, na verdade, não foi da gráfica. O problema foi que você utilizou cores muito mais saturadas, uma gama de cores muito maior do que o perfil de impressão permite imprimir. E esse foi um problema de criação. Então, o ideal é que você sempre esteja atento ao perfil de cores que você está utilizando. Se você for imprimir, trabalha com cores que são seguras dentro do perfil de impressão, dentro do perfil CMYK. Só de eu fazer essa prova aqui do preview, eu já vejo a diferença entre um e outro. Mas eu vou te dar uma dica daqui a pouquinho para você fazer a prova de cores, para você visualizar essa prova de cores de uma forma tranquila. Então, essa é uma das formas de você converter o teu perfil. No meu caso, eu vou cancelar porque eu não quero converter ele por aqui. Eu vou mostrar uma segunda opção para vocês daqui a pouquinho. Vou cancelar. E aí vem a grande dica, galera. E essa dica é uma dica fantástica. Como eu posso fazer a prova de cores dentro do Photoshop? Como eu posso trabalhar com cores seguras? Vocês já viram que eu estou trabalhando com o meu perfil em RGB. Se eu trabalhar em RGB, mas durante o processo eu quiser fazer uma prova de cores, já que esse meu documento, por exemplo, eu quero utilizar tanto para telas, tanto para web, quanto para impressão, eu tenho que trabalhar com cores seguras. Como é que eu posso fazer a prova dessas cores, então, para saber se eu estou trabalhando ou não com cores seguras? O Photoshop tem recursos fantásticos para isso. Olha só. Eu vou acessar a opção View. E dentro do menu View, eu tenho a opção Proof Colors. A primeira opção, que é a Proof Setup, ele permite que eu escolha para qual perfil eu gostaria de estar fazendo a prova de cores. No meu caso, eu vou utilizar o CMYK que eu configurei, que é o cota de folga 39. Então, eu vou deixar a opção CMYK marcado. Meu documento está em RGB e automaticamente, quando eu peço para ele fazer a prova de cores, eu marco a opção Proof Colors, ele coloca aqui para mim, RGB/CMYK. Ou seja, meu documento é em RGB, mas no momento eu estou observando ele, estou visualizando ele como CMYK. Se eu voltar na opção View e desmarcar a opção Proof Color,
ele volta para o RGB. Percebe a diferença, galera? A diferença é gritante em relação às cores. Um jeito rápido de você fazer isso é utilizando o atalho Ctrl Y. Ctrl Y faz a prova de cores para você. Estou visualizando em CMYK, Ctrl Y, estou visualizando em RGB. Percebe que principalmente nas áreas mais saturadas eu perco bastante de gama de cores. Olha só, CMYK, RGB. A diferença é gritante, né, galera? Mais uma dica agora para valer o teu like nesse vídeo. Olha só, além de você fazer a prova de cores, o Photoshop te permite visualizar nessa opção Gamut Warning um alerta, uma advertência em relação à diferença dos perfis de cores que você está utilizando. Por exemplo, olha o atalho Shift Ctrl Y. Se eu utilizar o atalho Shift Ctrl Y, você vai perceber que ele vai destacar algumas áreas cinzas da minha imagem. Essa prova, galera, está me dizendo que nessas áreas onde ele está me mostrando essa região mais cinza, eu não posso alcançar as cores do perfil RGB no meu CMYK. Isso aqui está dizendo que nessas áreas o meu CMYK não alcança as cores que eu tinha no meu RGB. E isso te permite configurar a tua imagem para que você tenha a possibilidade de alcançar de volta aqueles perfis que você estava utilizando antigamente. Por exemplo, se eu selecionar a minha imagem aqui, estou utilizando ainda a minha visualização do Gamut. Se eu criar uma nova camada de ajuste do tipo Hue Saturation, ele vai sobrepor essa imagem. Se eu diminuir, por exemplo, a minha saturação para diminuir a gama de cores da imagem, você percebe que eu vou conseguindo alcançar algumas gamas maiores de cores. E por que isso está acontecendo? Porque eu estou desaturando a minha imagem, eu estou diminuindo a quantidade de cores dela, o alcance de cores. E isso faz com que ele vá se adaptando a um perfil de cores menor, que no caso seria o CMYK. Vou desfazer Hue Saturation, vou deletar. Vou dar um Ctrl Shift Y novamente para ele voltar à visualização normal. E aí a advertência que eu dou para vocês é: trabalhem com as imagens que vocês escolheram trabalhar, ou que vocês estão criando, mas sempre faça a configuração de prova de cores se você for imprimir aquele documento e não quiser se assustar na hora que você receber aquele documento de volta por ele estar com cores diferentes daquelas que você escolheu. Essa, galera, é uma dica fantástica e vale o teu joinha. Prova de cores. Utiliza sempre dentro dos teus trabalhos, que você vai ter um trabalho muito mais otimizado. Além disso, como é que eu poderia fazer para agora trocar o perfil de cores do meu documento? Estou trabalhando com ele em RGB, mas e se eu não quisesse mais trabalhar com RGB? Lembra que a prova de cores ela faz simplesmente a prova, ela não faz a conversão. Para você fazer a troca do perfil, a troca do sistema, você vai fazer o seguinte. Percebe que ele está em RGB. Vou acessar o menu Image e na opção Mode eu vou escolher qual o novo perfil que eu gostaria de trabalhar. Grayscale seria os tons de cinza. RGB já é. Eu quero, por exemplo, trabalhar agora com o meu documento em CMYK. Eu quero converter ele para CMYK. Vou clicar na opção CMYK. Não vou rasterizar, eu quero que meu objeto continue como Smart Object. Ok. Aqui ele está dizendo que eu estou convertendo o meu documento para o que eu selecionei anteriormente, que é o cota de folga 39. Mas se eu quiser alterar para um outro perfil diferente, eu posso utilizar a opção Edit Convert to Profile, que eu já mostrei para vocês. Vou dar o OK. E ele acaba de converter o meu perfil para CMYK. Vocês podem observar isso aqui em cima. Agora, esse documento não está mais em RGB, mas em CMYK. E aí você consegue perceber a grande diferença. Mas agora eu sei que eu estou trabalhando com cores mais seguras dentro do Photoshop. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Essas dicas elas são essenciais para o teu trabalho. Então já configura o teu Photoshop para ele trabalhar de forma otimizada com as cores.
Começa a utilizar a prova de cores no teu dia a dia para você trabalhar de forma mais otimizada e com cores mais seguras. Se você gostou desse vídeo, se ele está te ajudando, se você está aprendendo coisas novas e quer apoiar o canal, não se esquece de dar o teu like, não se esquece de se inscrever no canal, porque é essencial para que o canal cresça, para que o canal continue se desenvolvendo e continue postando mais e mais vídeos com cada vez mais informação totalmente gratuita, porque o meu objetivo aqui é compartilhar conhecimento com vocês. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.